Boa noite pra você que tá chegando com a gente, amigos da S1 Live. Se tem uma parada que é chato pra caramba, é aquele cara que fica te avisando, aí você teima, né? Você não concorda com esse amigo e no final tu tem que escutar aquele eu avisei, eu te avisei. E isso que a gente vem falando aqui nos programas e também nos vídeos da S1 Live referente ao jogo do Flamengo contra a equipe do Bolívar. A gente vai destrinchar tudo o que aconteceu, o desembarque do Flamengo e a Conmebol emitir nota sobre um dos próximos confrontos do Flamengo contra a equipe do Palestino fora de casa. Isso e muito mais no vídeo de hoje. Você que está chegando comigo, deixa o like, inscreva-se aqui no nosso canal. É muito importante pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Sabe por quê? Porque eu tô chegando com um mundo de informações para deixar você extremamente bem informado. Dito isto, vamos às informações de hoje. Solta a vinheta, Isaac! Meus amigos, antes da gente falar efetivamente sobre a derrota de ontem do Flamengo para a equipe do Bolívar, a Conmebol emitiu uma nota e já confirmou que o estádio Francisco Sanches Rumoroso, que fica em Coquimbo, cidade localizada a 461 quilômetros de Santiago do Chile, será palco da partida entre Flamengo e também o Palestino, tá bom? Depois de algumas semanas sem uma decisão a respeito do palco entre Flamengo e Palestino, pela quarta rodada do Grupo E da Conmebol, a Conmebol acabou batendo o martelo. Os times se enfrentarão no estádio Francisco Sanches Rumoroso, em Coquimbo, que é a 461 quilômetros de Santiago, que é a capital do Chile. O Palestino já jogou as 3 primeiras partidas da Libertadores de 2024, 2 na pré, no estádio El Teniente, em Recagua, a 90 quilômetros de Santiago. O clube, inclusive, indicou El Teniente e o Estádio Nacional do Chile como possíveis sedes para o jogo contra o Flamengo, mas ambos foram vetados pela Conmebol devido à qualidade do gramado, tá bom? O Palestino e o Flamengo se enfrentam no próximo dia 7 de maio, 21 horas. Os chilenos, aliás, recebem o Milionários, tá bom? Hoje, também por essa fase da Libertadores, pela fase de grupos da Libertadores, o jogo vai acontecer no estádio Francisco Sanches Rumoroso às 21 horas de Brasília. Então é ideal o Flamengo hoje ficar de olho, ficar vendo aí esse jogo. É um jogo de suma importância para o rubro-negro carioca, porque caso vença hoje o Milionário, meus amigos, a pressão ela vai ser extremamente grande. E como eu disse no início do vídeo, é chato pra caramba, né? Quando o cara chega e fala, eu avisei, eu disse, eu falei. É muito chato isso. Mas a gente tem que falar que a gente tem que trazer, né? Na minha humilde opinião, o Flamengo não perdeu o jogo pro Bolívar pela altitude, o Flamengo não perdeu o jogo pro Bolívar dentro de campo. O Flamengo já saiu, né, do nível do mar aqui no Rio de Janeiro, perdedor. Porque antes mesmo de chegar na altitude, o jogo era tido como uma derrota certa. E na moral, eu não lembro, na história da Libertadores, em algum momento onde o Flamengo teria poupado 2 jogos, os primeiros 2 jogos da Libertadores, 3 jogos, né? Em 3 jogos, o Flamengo teria poupado 2 jogos aí da Libertadores, poupando pra não sei o quê. Porque se o Flamengo não se classificar, a competição acaba. Diferentemente do Campeonato Brasileiro, o Flamengo ele consegue recuperar. No passado, o Botafogo ganhou praticamente o primeiro turno, e o segundo turno despencou e o campeão foi o Palmeiras. Então não tem lógica você poupar numa competição de tiro curto, que é a Libertadores, focando no Campeonato Brasileiro, que é um tiro longo, que você consegue se recuperar no decorrer do campeonato. Então, meus amigos, o Flamengo se complicou. E tem que torcer hoje para pelo menos acontecer um empate entre o Flamengo, entre o Milionários e entre também o Palestino. Porque se o Milionários vence, para alcançar o Bolívar já está complicado. E para o desastre ficar completo, basta hoje o Milionários fora de casa vencer o Palestino. Aí o Flamengo não vai poder mais tropeçar. Vai ter que vencer todos os jogos dentro de casa e conseguir uma boa vitória também contra a equipe do Palestino. E aí entra naquela parada de pressão, né? Uma pressão desnecessária.
Eu até entendo que o jogo contra o Bolívar, pela altitude e tudo mais, até consigo entender alguma coisa, mas eu acho que o grande erro, né, foi ter jogado com o time completo contra o São Paulo, contra o Atlético Goianiense, contra o próprio Nova Iguaçu no segundo jogo que estava praticamente decidido, e poupar no principal jogo do Campeonato Brasileiro no ano, que é contra o Palmeiras, em 2 jogos importantíssimos da Libertadores. Então, assim, a questão não é poupar. Evidentemente que o jogador não é máquina. Vai chegar um determinado momento que eles não vão mais aguentar a sequência de jogos. Apesar de a gente estar em abril ainda, entrando em maio agora. Chegou nem no meio ainda da temporada, os jogadores estão colocando já a língua para fora. A questão não é poupar. Pode poupar, mas saiba quando e onde, em qual competição que você tem que poupar. É inadmissível você num jogo contra o Nova Iguaçu, onde o Flamengo tinha 3 gols de vantagem, você entrar com o time completo, e num jogo de Libertadores ou contra o Palmeiras você ir mutilado. Né? Até o presente momento, o Tite falou muito em prioridade, eu não estou conseguindo ver qual é a prioridade. Qual é a prioridade do Flamengo nessa temporada? Porque poupou no Brasileiro e poupou aí na Libertadores. Será que a prioridade era o Campeonato Estadual? Será que o Flamengo já está satisfeito, né? Já se deu por satisfeito por conta da situação do Campeonato Estadual? Evidentemente que não, mas eu acho que a questão não é poupar. Precisa poupar, mas precisa saber poupar para você não colocar as competições em risco, tá bom? O Flamengo desembarcou, né? Desembarcou no Rio de Janeiro, não teve presença lá dos torcedores, então não teve nenhum torcedor cobrando, enfim, recepcionando ou apoiando o elenco, e desembarcaram aqui no Rio de Janeiro. Eles que voltam a treinar, focado aí já no clássico de domingo. Olha a sequência. Agora eu quero entender. Domingo contra o Botafogo no Maracanã, 11 horas da manhã. Um jogo sobre um calor forte, pelo menos é o que dá na meteorologia, que deve estar bastante calor aqui no Rio de Janeiro. Eu quero entender. Aí vai com o time completo. Então o Flamengo poupou contra o Bolívar para estar todo mundo 100% no jogo do Brasileiro contra o Botafogo aqui no Maracanã. É essa a questão. Muitas pessoas estão me criticando, estão me batendo. Ah, mas você não sabe da ciência. Enfim, irmão, ciência nenhuma explica o Léo Ortiz de volante, o Gerson que está um tempão sem jogar, ser colocado para poder jogar como titular na altitude, que força muito mais, né, de você ter o Wesley na lateral direita, porque o planejamento do Flamengo, o Wesley e o Varela são primordiais. Nitidamente se percebe que o Wesley é um jogador que não dá mais, né, ele não tem mais condições de vestir a camisa do Flamengo. E outra situação é o Vitor Hugo. Qual é a posição do Vitor Hugo? Aonde que ele joga? É de meia direita, é de meia esquerda, é de segundo volante, é de meia, de falso 9? A gente ainda não entendeu como joga o Vitor Hugo. E mediante a isso, o Flamengo, para lateral direito, o Flamengo já se movimenta aí no mercado. A gente sabe que 2 nomes estão em pauta no rubro-negro carioca. Um é o Montiel, que a gente já trouxe aqui um tempo atrás, e outro também é o lateral direito, o Danilo. O Danilo é um sonho de consumo do Tite, e o Flamengo já vai tentar, na janela do meio do ano, trazer um lateral direito à altura do elenco rubro-negro. Isso porque parece que agora estão chegando à conclusão de que o Wesley é um jogador que não é confiável. Então, como eu disse anteriormente, meus amigos, o Flamengo volta a campo no próximo domingo, 11 horas da manhã, clássico contra a equipe do Botafogo. Agora é Campeonato Brasileiro. O Flamengo vira a chave, muda a chave, foca no Brasileirão e vai em busca dos 3 pontos contra o Alvinegro aqui do Rio de Janeiro, tá bom? E a tendência é que o Flamengo vá com força máxima, né? Com jogadores que não jogaram contra o Bolívar, que vá jogar contra a equipe do Botafogo. O Flamengo agora esquece a Libertadores e o foco total é no Campeonato Brasileiro. Você que tá comigo, deixa o like, inscreva-se aqui no canal. É muito importante pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Baixe o aplicativo da S1 Live e concorra a uma camisa oficial toda segunda-feira dentro do programa Na Área com o Mauro César e participe do nosso bolão. Lá você pode ganhar até R$500 toda semana. Vem com a gente, vem com a S1 Live rumo aos 100 mil inscritos. Abraço pra você.